Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que estejam sempre seguros e empolgados com o início desse nosso semestre. Então, hoje, dentro do contexto do módulo transversal, aqui no nosso segundo ano, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre uma questão sempre muito delicada e que a gente sempre precisa estar retomando a nossa discussão aqui no meio acadêmico, porque é uma discussão que nunca acaba. É uma discussão que a gente sempre tem que estar retomando, porque ela sempre tem novos meandros, novas questões, novos cuidados que precisamos ter com essa questão. E ficarmos atentos sobre isso, porque também ela fala de qualidade na ciência, sobre os movimentos que a ciência faz para tentar, da melhor forma possível, se adequar à velocidade dos fatos, aos tempos de verificação da qualidade dos dados, e aí é importante a gente sempre estar atento, a isso. A ideia é trabalhar um pouco a questão da fraude e da propriedade acadêmica, alguns critérios éticos e legais, pensando no nosso meio. E lembrando sempre de agradecer, o convite da professora Ana Maria para participar aqui do nosso módulo transversal de início de semestre, que é quase o final de ano, desse nosso ano tão atípico, que é 2020, 2021. Então eu queria que a gente pensasse um pouquinho, por exemplo, pronto. Essa aqui é uma obra super conhecida, é a Mona Lisa, ou a Gioconda, ou a Gioconda, de Leonardo da Vinci. Foi uma obra que teve o início inicialmente ela foi pintada em 1503, 1504, e hoje ela está disponível para visitação no Museu do Louvre, na França. E ela, até hoje, ela é um exemplo bem interessante sobre o que a gente imagina, a discussão sobre cópia, inspiração, etc. Então, existem quebra-cabeças da Mona Lisa, cangas da Mona Lisa, canecas da Mona Lisa. Quem visita Paris, quem visita o Louvre, pode levar um pôster da Mona Lisa, pode levar até maior do que a versão original, mas em nenhuma dessas réplicas, nenhuma dessas cópias, dessas canecas, existe o menor receio de que você está levando a Mona Lisa original. Ou se eu pegasse um pôster desse e colocasse no museu em Caruaru, nenhum caruaruense teria a ideia de que seria a Mona Lisa original. Essa confusão não existiria, porque a gente sabe que a Mona Lisa é única e ela se encontra no Louvre. Mas a partir da obra do século XVI de Da Vinci, outros pintores se ocuparam de trabalhar em cima da temática da Mona Lisa. Aqui a gente tem um pintor colombiano que eu gosto muito, que é o Botero, que ele tinha como pressuposto de sua obra fazer releitura de obras clássicas. Ela é o que a gente chama de um pastiche. Você se inspira no estilo ou na perspectiva ou na proposta de um outro artista e você cria a partir daí. Aquela ideia de colagem. Por exemplo, o Andy Warhol também, isso aqui na década de 60, 63, 64, ele utiliza a ideia do pastiche como elemento central na produção dele, com quase carimbos, gravuras, em cima da obra da Mona Lisa. A gente sabe que é claro de que ele não está fazendo nenhum tipo de apropriação, assim.
Ele não está dizendo que ele é o autor da Mona Lisa, né? Ele está pegando um trecho e deixando bem claro para todo mundo de que ele está fazendo uma outra obra em cima dele. A característica do pastiche é que a imitação ela é aberta, né? Ela é clara. Diz, gente, eu estou usando isso aqui, né? Isso para todo mundo saber que é uma obra aberta. Ela não é uma obra, não é um uso escondido, um uso secreto da obra que o outro fez, do trabalho que o outro fez. Isso vai ser justamente o grande diferencial quando a gente pensa plágio e propriedade acadêmica. É o ato de eu posso me utilizar do que outras pessoas trabalharam, do que outras pessoas fizeram antes do meu trabalho atual, mas eu digo para todo mundo, gente, olha, esse trechinho aqui não é meu, eu estou usando, eu estou compondo, eu estou colando com ele, eu estou me inspirando nele, mas ele não é meu, ele é de outra pessoa, isso não é escondido, isso não é secreto, né? Que aí a gente teria, né, um outro cenário, que mais um exemplo, né? Nossa Mona Lisa, né, obra do Maurício, né? Então aqui vira uma outra obra, né? Essa é a Mônica do Maurício e ele faz questão de assinar, né? É a Mona Lisa do Maurício, é a releitura do Maurício nessa obra. Ele não está assinando aqui como Leonardo da Vinci, está deixando muito claro que essa Mônica, essa visão, é a minha visão, né, sobre a obra, né? Mas está claro, a referência aqui é claríssima, né? Mas isso às vezes não acontece, né, no nosso cenário de pesquisa. Então, isso aqui foi uma matéria, né, da Folha de São Paulo, que diz o seguinte: USP, isso foi em 2011, USP demite professor por plágio em pesquisa. A reitoria da USP decidiu demitir um professor de dedicação exclusiva, com mais de 15 anos de carreira, após entender que ele liderou pesquisa que plagiou trabalhos de outros pesquisadores. A informação é da reportagem de Fábio, né, Takakashi, publicada na edição da Folha desse domingo, que está na íntegra disponível até hoje lá no jornal. Né? A exoneração por plágio é a primeira da instituição em mais de 15 anos. O imbróglio envolveu também a ex-reitora Sueli Vilela, coautora da pesquisa questionada. Ela não sofreu punição, já que a avaliação é que ela não teve relação com os trechos plagiados. Então, era um cara de ciências farmacêuticas e foi demitido por ser o principal autor da pesquisa. Copiou imagens de trabalhos de 2003 e 2006 sem creditá-la aos autores da UFRJ. Então, bastaria, para ele não ter passado por todo esse inconveniente que ele passou, né, bastaria ele ter tido o cuidado, né, de citar, né, os autores do trabalho original. E isso valeu, né, para vocês entenderem como é importante, dentro da pesquisa acadêmica, essa questão da citação, né, do autor. Existe uma clareza de que a pesquisa ela é feita em várias mãos, em vários momentos. A gente não imagina que aquilo que você está escrevendo veio do nada. Pelo contrário, né? Quanto mais a gente cita, quanto mais a gente traz elementos, mais forte fica esse nosso argumento, né? De que essa ideia não partiu do nada, mas sim que ela vem de uma história prévia de pesquisa e de pesquisadores nesse sentido. Aqui também, né, revista científica voltada, né, para a questão de síndrome metabólica e diabetes, né, publicada pela Sociedade Brasileira de Diabetes, foi aqui em 2013, né, uma revista que, né, teve o maior número, né, de casos de plágio, né, retratados, né, e divulgados pela própria revista. Depois veio a Revista Brasileira de Psiquiatria. Em terceiro lugar ficou a memória do Instituto Oswaldo Cruz. E isso é tão interessante porque a maior parte das revistas, elas hoje em dia já contratam softwares especializados em identificação de plágio. Então fica muito difícil para o avaliador, né, essas revistas, os artigos são submetidos à avaliação de pares,
mas fica muito difícil para a revista, para o avaliador identificar no caso de plágio. Aí eles submetem a softwares, mas mesmo assim a gente ainda tem, né, a presença de plágio em artigos científicos. Isso vale as revistas sérias, quando elas descobrem, elas retratam, né, fazem notificações. Não sendo raro, retiram os artigos de suas plataformas. Deixa eu diminuir aqui só para a gente não perder informação. Em 2011, né, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Brasil, né, o CNPq, que é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, divulga o relatório de Comissão de Integridade de Pesquisa, que definiu um conjunto de diretrizes para promover a ética na publicação de pesquisas científicas e estabelecer parâmetros para investigar eventuais condutas reprováveis. Por que havia essa necessidade de criar, né, esse relatório? Porque, infelizmente, essas situações acontecem com frequência, né? E a gente teve, por exemplo, em estudos recentes ligados à epidemia, ligado a tratamento, a gente teve, né, artigos que foram publicados em revistas e depois foram retirados, né, a revista se retratou porque aquele artigo não condizia, né, com algum aspecto ético na produção daquele dado. Então, por exemplo, isso, né, implica, por exemplo, que em 2012, 2.047 trabalhos foram retratados na PubMed, né? Desses, 698 por fraude, 192 por suspeita de fraude, 200 por plágio, 437 por erro científico, 290 por publicação duplicada, 108, né, e 183 por outros motivos ou por motivos desconhecidos. Então, é algo que faz. E por que isso existe? Existe porque a ciência é falha, porque vale tudo? Não, muito pelo contrário. Né? Esses trabalhos são retratados porque as publicações elas são vistas, revisitadas, né? Os próprios leitores são muito criteriosos e conseguem identificar falhas, né, na edição desses artigos, falhas às vezes não ocasionais, né, como o erro científico, é algo que existe, né, a gente tem um erro de tratamento de dados, isso acontece, ou também por questões, né, como fraudes, né, isso acontece e às vezes a gente consegue detectar isso. Então é sempre importante, né, uma leitura atenta, né, não pular, por exemplo, o trecho, né, de metodologia da pesquisa. É lá que a gente pode encontrar que aquela informação não é tão confiável assim. Quais são os problemas mais comuns? Né? Por exemplo, nós temos a fabricação ou a invenção de dados, a falsificação, plágio e o autoplágio. Deixa eu contar, por exemplo, uma historinha sobre a falsificação de dados. Em 2008, Han fazia parceria com outros pesquisadores investigando em coelhos a produção de anticorpos contra o vírus HIV. Em um primeiro teste, a proteína usada por eles parecia ter feito efeito, estimulando a produção de anticorpos nos coelhos. Eles começaram a ganhar dinheiro para seguir pesquisando. Han acabou percebendo que no meio dos coelhos testados com a vacina estavam alguns animais que já haviam sido contaminados com anticorpos produzidos pelos humanos na tentativa de acabar com o HIV. Então, houve uma contaminação, né, dos coelhos com anticorpos, né, produzidos por humanos. Os dados utilizados no teste, que teria revelado efeitos positivos da vacina, estavam todos errados. Aquela vacina de HIV não estava produzindo anticorpos. Os anticorpos já eram anticorpos, né, presentes nos humanos. Porém, em vez de avisar os colaboradores que havia cometido um erro, segundo a justiça norte-americana, Han continuou mandando coelhos contaminados para os testes, construindo os resultados dos experimentos em favor
favor do aumento cada vez maior da verba de financiamentos. Né? Então, esse aqui é o RAM. Então, ele acabou sendo preso, né, por ele sabia que os resultados estavam errados, que havia tido uma contaminação. Ele, a partir daí, em vez de retratar e reiniciar a pesquisa e avisar aos seus financiadores, ele continuou produzindo dados falsos que alimentariam essa pesquisa. Então, se isso não fosse descoberto, na verdade, um dia seria descoberto, né, gente? Saberia que a vacina não tinha eficácia, não serviria para aquilo que ela se propôs, mas aí ele foi jogando, até que ele terminou preso, né? Então, essa falsificação de dados é caracterizada quando a gente manipula os dados, né, com o fim de alterar os resultados obtidos naquela pesquisa. Então, os dados são mexidos para que aquela pesquisa dê o que eu quero que ela dê. Né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma outra questão que é a invenção dos dados, né? A fabricação dos dados. Então, diferente de um dado que é pesquisado, que é falsificado durante o processo, aqui a gente tem uma invenção de dados. Né? A gente tem, por exemplo, o homem de Pitdall, né, que era esse homem aqui, então seria mais um homem dentro da escala dos hominídeos, como tem o Sapiens, o Neandertal, o Habilis. A gente teria um outro integrante dessa nossa linhagem, que era o homem de Piltdown, né, o Anthropus dawsonen. Então a gente tinha, aqui é um quadro, né, ilustrando a descoberta, né, com vários pesquisadores, né, relacionados a essa descoberta, e na verdade era um dado completamente fabricado. Né? A significância do espécime permaneceu objeto de controvérsia até que, com o avanço da ciência, foi declarado em 1953 como uma fraude. Este, né, crânio do homem de Piltdown era, na verdade, uma mandíbula inferior de um orangotango, né, encaixada no crânio de um homem moderno totalmente desenvolvido. Segundo os relatórios, também foi utilizada uma lima, né, para lixar os dentes, para que os dentes do orangotango parecessem mais velhos, bem como os ossos, né, foram submetidos a substâncias químicas que descalcificaram ele nesse sentido. Então, ele foi montado mesmo, né, diferente do estado de RAM. Se montou esse crânio, né, meio uma quimera de orangotango e humano, para dizer que era um novo homem. Mas era totalmente uma fabricação, uma invenção de dados que levou um bom tempo, né, até ser descoberto. Já o plágio, né, a definição de plágio, né, conforme aquele relatório que eu tinha dito, né, da Comissão de Integridade de Pesquisa do CNPq, ele consiste na apresentação, como se fosse de sua autoria, de resultados, conclusões anteriormente obtidos por outro autor, bem como de textos integrais ou de parte substancial de textos alheios, né, de outros pesquisadores, sem cuidados detalhados nas diretrizes. Né? Que diretrizes são essas? Diretrizes de citação. Comete igualmente plágio quem se utiliza de ideias ou dados obtidos em análise de projetos ou manuscritos não publicados, às quais teve acesso como consultor, revisor, editor ou assemelhado. Então, lembrando que os artigos, né, eles são submetidos a revistas, a revisores que leem, né, esses artigos antes de eles serem publicados. Então, se nessa situação o revisor, né, ele, em vez de, né, só dar o seu parecer, ele se apropria dos dados e publica aqueles dados, né, ou parte daqueles dados, como se fossem seus. Então é sempre isso, assim, eu estou publicando alguma coisa que não é meu, né, que não fui eu que criei, que pensei, tipo de apropriação. O plágio, a gente pode encontrar ele, então além dessas repercussões acadêmicas, de retratações, expulsões, desligamento de professores, de pesquisadores,
A gente também pode, né, encontrar o plágio, né, dentro do código processual, né, do nosso Código Penal. Então, no Código Penal brasileiro, existe a previsão de crime de violação do direito autoral, que é o artigo 184, que traz o seguinte teor: violar direito autoral, pena, detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa. O que seria isso? Se a violação constitui reprodução por qualquer meio com intuito de lucro de obra intelectual, no todo ou em parte, sem autorização expressa do autor ou de quem o represente. Né? Então, e aí a pena é aumentada, né, de 1 a 4 anos, caso essa violação, né, a violação do direito autoral, traga, né, lucro para o violador, né, da obra do outro. E aí, quais são os tipos de plágio que nós temos? O primeiro dele é o plágio direto, que é o Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou lá no artigo sobre Zika, né, sobre o Zika vírus, e copio o trechinho sobre a história do Zika vírus de um pesquisador, procuro um pesquisador de um país distante, que tem uma língua diferente da minha. Vou lá, copio dele, jogo no Google Tradutor e utilizo aquele trecho como meu. Aqui é o plágio direto. Ctrl+C, Ctrl+V. Eu copio direto, sem ter nenhum cuidado. Né? Aqui, né, a gente quando joga, né, esse aqui, por exemplo, é um dos detectores de plágio aberto, é o Plágio, é um site sobre isso. E aí você pega um trecho, joga no Plágio, e aí ele vai dizendo, né, ele vai dizendo da onde, né, esse parágrafo está com suspeita de plágio. Por favor, verificar nos trechos aqui. Então, em todos esses sites aqui, né, esse trecho inteiro ele aparece. Mas, né, lembrando que aqui eu peguei, né, um texto. Esse texto aqui ele está referenciado. Então, professor, então, se ele está referenciado, ele não é plágio. Ele está referenciado e ele é plágio. Por quê? Porque ele tá referenciado como se ele fosse uma citação indireta. Como esse texto foi copiado ipsilite do autor, a gente tem regras, diretrizes para isso. Ele deveria estar aspeado, né, o trecho, porque essa fala não é minha, né, deveria estar com recuo, com a letra menor, né, dizendo que ele era desse autores aqui, dizendo a página, o lugar exato, né, onde estaria isso. Dentro do nosso AVA, dentro do nosso cotidiano de, de publicações, já que os estudantes também podem ser, né, penalizados no AVA. Né? O AVA é um espaço de escrita acadêmica. Então, se você não cita no AVA, se você não tem esses cuidados, você pode ter sua nota, né, sua publicação, sua postagem desconsiderada. E o nosso AVA ele tem sistemas de detecção de plágio também. A gente pode identificar, né, através do AVA de que algum determinado trecho ele foi plagiado. Uma outra forma que os professores, né, utilizam para descobrir plágio direto é pegar um determinado trechinho que chama atenção. Então, geralmente a gente lê os textos, a gente sabe mais ou menos como é o padrão de escrita dos alunos. Em determinado momento, o padrão vem, ele muda, né? Ele muda, e aí a gente, eita, tem uma coisa estranha aqui. Eu já vi todo tipo de plágio. Eu já vi plágio com a página do PDF copiada, já vi plágios com hiperlinks de sites como Cola na Web, né, que é um site de plágio. Né? Então aí você pega o trechinho, joga no Google, e aí o próprio Google, né, vai dizendo, né, de onde esse artigo veio. Então também é uma forma, né, de identificar o plágio direto. Então,
Plágio direto, por exemplo, nesse trecho aqui. No tocante aos povos indígenas do Brasil, Coimbra Júnior e Santos, 2007, apontam que a coleta e análise das informações demográficas e epidemiológicas são ainda bastante deficientes. Argumentam que é premente o estabelecimento de um sistema de estatísticas contínuas e confiáveis, preferencialmente integrado aos sistemas nacionais de informação em saúde. Para esses autores, evidenciar os contrastes e desigualdades da situação de saúde dos indígenas em relação a outros segmentos da sociedade nacional, em particular a partir de informações de saúde, é um passo importante na busca de equidade. Esse texto aqui é um plágio. Ele deveria, para ele não ser plágio, deveria estar assim. Essa primeira parte aqui é do autor, né? O autor desenvolveu aqui. E aqui a segunda parte, que não é dele, né? O que ele faz? Ele faz o recuo, ele muda a letra, né? Faz a citação direitinho, com a página de início, de final, da onde ele tirou esse trechinho, né? Então, isso aqui, né, deixa de ser plágio. Como é que a gente cura o plágio? Como é que a gente se livra do plágio? A gente faz a citação direitinho. Então, como é que a gente faz essa citação, né, direta? Pela ABNT. Isso muda um pouco de acordo com o conjunto de regras que você estiver trabalhando. Que tiver até 3 linhas, deve ser apresentado entre aspas, com a indicação do sobrenome do autor, ano de publicação e número da página. Citação direta, curta. Nas de referência deve constar a identificação completa do documento, né, lá no finalzinho do seu artigo, postagem, monografia, o que for. Se tiver mais de 3 linhas, deve ser transcrito de forma destacada em um bloco escrito com letra no tamanho 10, espaçamento entre linhas simples e recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Aqui é uma citação direta longa. Essa é a forma para evitar, né, plágio direto. E aqui, né, o texto original de onde saiu, né, aquele exemplo. Então voltando aqui, né, então como é que eu faço para identificar? O próprio Cielo, ele já lhe ajuda a identificar. Ele tem um trecho, né, chamado Como citar esse artigo, e aqui você identifica, né, a referência do artigo, né, e as referências de alguns, né, artigos que também estão citados, né, dentro dele. Então o próprio sistema vai fazendo de tudo para que você, né, não precise quebrar a cabeça atrás dessa citação, dessa referência, no caso. A gente também tem o plágio direto, ou plágio de paráfrase. Mas assim, professor, se eu ler um texto e escrever da minha cabeça, se você se inspirou, né, sobre isso também precisa estar destacado. Então, o plágio direto, né, acontece quando o redator elabora uma paráfrase. Isto é, apresenta informações de um documento consultado com as próprias palavras, mas não faz a indicação nem a identificação da obra original. Cabe observar que, nesse caso, ainda que a obra consultada esteja listada no final do trabalho, a ausência da citação, indicação no texto do autor, no local exato onde a ideia original foi reescrita, configura plágio. Então, eu preciso, né, fazer a citação. Se eu li aquilo e aquilo me inspirou para fazer aquele trechinho, né, eu preciso fazer a orientação. Então, veja só. Texto original. No final dos anos 90, após quase 2 décadas da instituição do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, a assistência à saúde da mulher no Brasil permanecia com muitas questões a serem enfrentadas. Então, você fez uma paráfrase. Mesmo com todo o processo de institucionalização do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, consolidado nas décadas de 1970 e 1980, ainda encontramos desafios e questionamentos importantes referentes à saúde da mulher no território brasileiro. Aí aqui você veio, né, o autor e o ano, que você não precisava colocar a página porque você não trouxe, né, o texto direto, você reconstruiu o texto a partir de suas palavras. Isso você poderia fazer com 1, 2, 3, 4 artigos, né, que lhe inspiraram a escrever aquilo. Ainda tem mais. A gente ainda tem o plágio conceitual, né, que é quando o autor de uma
de uma obra e escreve a ideia do outro, né, de forma diferente, em forma diferente da original, sem citá-lo, você pegou só uma ideia, né, um conceito do outro. O autoplágio, né, que configura-se como o ato do autor apresentar o mesmo trabalho, né, integral ou parcialmente, em outros momentos, sem as devidas citações. Então você pega uma ideia sua, você pega um trabalho e você começa a reproduzi-lo. Né? Qual é o problema do autoplágio? Poxa, a ideia não é minha, né? Como é que eu vou poder me roubar? Né? O problema do autoplágio, primeiro, é que você nega você, muitas vezes, quando você oferece um artigo para uma revista, você está oferecendo um artigo inédito, né? Você está dizendo que você está dizendo aquilo novamente, quando você já tinha dito antes. Não tem problema. Você pode se citar nas suas obras. Algumas pessoas têm por ir dizer, não, fica chato. Não tem problema. Chato é não citar. O problema não é fazer a citação. O problema é não, não se citar. Então, assim, o autoplágio também pode acontecer. Então, cuidado, por exemplo, quando forem fazer portfólios, né, ou quando você estiver pagando o módulo mais de uma vez, para você não se copiar, né, daquilo que você escreveu lá atrás. Isso também pode gerar problemas para a gente. Tem o plágio por conluio, né? Conluio, quando a gente se junta para fazer uma coisa que não é legal. Né? Configura-se como uma colaboração não autorizada entre estudantes e docentes, no qual não foi dado o devido crédito. As outras pessoas envolvidas nesse caso também são consideradas integrantes desse tipo de plágio. Então, a gente não dá o devido crédito para pessoas que participaram daquela pesquisa, que se esforçaram, que construíram, né, para isso. Às vezes um orientador vem e diz que o trabalho do estudante, do pesquisador, é dele, quando na verdade não é. A gente tem uma resolução do NCV, né, do Conselho da Vida, sobre plágio, que dá as nossas regras, né, enfatiza ela, fala de medidas disciplinares, né, que é uma resolução que normatiza as políticas de conscientização, forma de identificação e medidas pedagógicas, e aí quando isso pode, inclusive, né, suscitar perda de uma semana de tutoria, pode suscitar punições dos estudantes por causa de plágio, inclusive com questões de reincidência. Então, muito cuidado, gente, com plágio. Então, no artigo 5º, caso o parecer final da comissão seja pela presença de plágio, o estudante que estiver cursando pela primeira vez os componentes curriculares do primeiro semestre do primeiro ano receberá nota 0 no trabalho no qual for detectado plágio. Que estiver cursando a partir do segundo semestre do primeiro ano receberá nota 0 em todas as avaliações do componente curricular. Então, você zera o componente curricular inteiro, no qual o ato de plágio foi cometido, sendo reprovado do componente curricular de forma imediata, mesmo que as avaliações estejam ainda em curso ou não. Então, muito. Repito, já falei essa frase várias vezes na aula de hoje. Muito cuidado com a questão do plágio. E aí, professor, o que é que eu posso fazer para evitar o plágio? Porque às vezes a gente lê tanto artigo, né, e às vezes parece que aquelas ideias estão fazendo parte da gente. Né? Será que eu estou cometendo plágio, né, sem saber? Então, a dica é uma grande variedade de artigos e textos, né, visões diferentes, né, às vezes, né, utilizar um caderno, né, para ir anotando. Então, você já vai anotando e já vai colocando, né, da onde veio aquilo, tipo quase um fichamento, né, para que aquela informação não fique perdida. A gente tem que ter muito cuidado com os trabalhos que são feitos com vários colegas, para deixar isso bem, bem claro, para você não ser responsabilizado por um descuido, né, do colega. Na hora que você anota, né, vai lá e copia um trecho e coloca no seu trabalho, às vezes para citar depois, você já copia e já bota as aspas.
né? Evitar uma coxa de retalhos, tentar produzir, né, o seu conhecimento a respeito do que foi lido, do que foi produzido. Como todo processo de escrita, né, envolve a exposição, a leitura e o ato de escrever. Então, escreve, lê o que escreveu, tem muito cuidado com o que é entregue, né, muito em cima da hora. A gente sabe que os estudantes, né, estão sobrecarregados de trabalho, mas cuidado com esse trabalho que é entregue sem revisão, para ele não ir com um trecho plagiado. Né, e se acostumando com as normas técnicas da FNT, de Vancouver, né, escrevendo. A gente tem programas, a gente tem templates, né, que a gente escreve neles e eles já vão editando, eles já vão fazendo a citação, isso ajuda, né, para a gente. Né, tem o Zotero, que é um programa aberto, né, que fala sobre isso. Mas que a gente tenha muito cuidado, né, no momento da nossa escrita para evitar ao máximo, né, passar pelo inconveniente que é ter um produto seu, né, que deu trabalho, né, recebendo uma acusação de plágio ou de qualquer outro problema, né, na escrita acadêmica. Tá certo, gente? Um forte abraço. Qualquer dúvida é só mandar e-mail que aí eu respondo com o maior carinho. Tchau, tchau.